programa Visão Geral tem por finalidade levar até o Napolino uma gama de informações. E aqui a gente procura fazer um debate de ideias. Olha aqui, por exemplo, há 23 anos, formada na UNB, médica ginecologista, obstetra, com prática em ortomolecular e fisiologia hormonal. Fez residência médica no Hospital Materno Infantil, trabalhou por 13 anos, na Santa Casa de Anápolis. E aqui me chamou a atenção. Ela é responsável por mais de 10 mil nascimentos, não só de anapolinos, eu diria goianos e brasileirinhos por aí afora, né? Por aí afora. Atende na Clínica Médica Mater Maria, no Hospital Nossa Senhora Aparecida, atende em Campo Limpo e atende também em Silvânia. Ela é pré-candidata a vereadora pelo PSD. Nós estamos falando de doutora Kênia Machado, casada com Maxiliano Machado dos Santos, mãe de 3 garotos, Guilherme Henrique Machado, estudante de medicina em São José do Rio Preto, Heloísa Machado Pereira e Felipe Machado também são os seus 3 filhos. Para nós é uma honra receber a doutora Kênia, que ela é conceituadíssima e gabaritada na área médica. E a primeira pergunta que eu faria para a senhora, primeiro agradecer a presença da senhora aqui, doutora. Muito obrigado por nos honrar. E a primeira pergunta, uma perguntinha assim meio escabrosa. O que é mais difícil, doutora? O diagnóstico médico ou o prognóstico político? Primeiro, quero agradecer os elogios e agradecer também por estar aqui com vocês para conversarmos. Uma boa pergunta. Na verdade, eu diria qual dos dois, o prognóstico, tanto médico quanto o prognóstico político. Verdade. Porque o diagnóstico médico, eu costumo dizer que se você estudou uma boa faculdade, se você teve um bom rendimento, você vai conseguir fazer. Agora, e o prognóstico? Né? Prognóstico também é difícil dentro da medicina, talvez mais difícil dentro da política, porque todos os dois são multifatoriais. Não dependem só de nós, depende da relação, no caso médico, com o paciente, do comprometimento desse paciente quando você institui uma terapêutica, e dessa relação, o que vai se somando e como é que esse paciente vai respondendo ao seu tratamento. Prognóstico político também. Todos os dias acordamos com uma notícia e terminamos um dia com outras notícias. E cada notícia pode nos levar, como se fosse no mar, um barco, para um lado ou para o outro. Então, por isso que a política interfere tanto em todas as nossas vidas e em todas as áreas, na economia, na sociedade como um todo, nos conceitos da sociedade. Então, é um conjunto de fatores. E, realmente, fazer prognósticos políticos, nem nossos cientistas que estudam isso afinco o tempo inteiro conseguem nos dar alusões e conseguem nos dar certezas de algo. É verdade. Eu vejo aqui, doutora Kênia, por exemplo, a senhora atende em Campo Limpo, atende em Silvânia, atende em Anápolis. O salário do médico deveria ser igual ao do político, não? Uma boa pergunta. Primeiro, qual seria o salário do médico? Porque tem salários de A a Z, como em todas as profissões. Verdade. Depende da capacitação desse médico, do médico, o que ele produz, como é que esse paciente o vê e o valoriza. Eu escutei uma frase ontem, deixa eu ver se eu consigo lembrar, que foi do meu personal trainer, em que ele falou que primeiro se tem o valor e depois se tem o preço, e não o contrário. Ou seja, como é que essa classe é valorizada? Nossos políticos ganham. Agora, eles recebem eles valorizam aquilo pelo qual eles recebem? Não sei. Estou entrando nisso para descobrir o porquê disso, né? Agora, um médico que tem um bom conceito, que trabalha, que tem um bom relacionamento com os seus pacientes, eu acho que ele recebe, sim, o justo salário. Aquele que também não trabalha legal também recebe o seu justo salário, né? Doutora Kênia, a mim
a mim me causou assim uma revolta muito grande, e é da área da senhora gineco obstetra, aquele fato dessa semana daquela garotinha lá do Espírito Santo, que com 10 anos de idade ela teve que submeter-se a uma intervenção para tirar digamos assim, um futuro bebê fruto de um estupro. Eu perguntaria para a senhora como é que fica o corpo dessa garota anatomicamente, sem falar da cabeça, porque a cabeça a senhora não é uma psicóloga, mas estaria dentro da área também, né? O médico, ele tem que aprender a fazer leituras corporais. Quando eu atendo uma paciente, na verdade, eu sempre recebo as minhas pacientes na recepção, quando elas já levantam, eu já faço uma leitura dessa paciente. O médico aprende a fazer isso, porque o corpo, ele nos conta, ele nos revela, a gente tem que aprender a fazer as leituras. É interessante, porque recebendo isso daí, eu falei, caramba, aí, olha, algo que nos joga contra a parede, porque hoje as pessoas não conseguem mais serem coerentes. Ou você é extremamente contra, ou você é extremamente a favor. E aí você acaba destruindo quem é contrário às suas opiniões. Ou seja, se eu sou contrário à sua opinião, eu recebo uma metralhadora de críticas. O que eu posso te dizer é o seguinte, é interessante porque eu já vivi essa experiência. Quando eu trabalhava na Santa Casa, na parte do SUS, eu cuidei de uma menina de 10 anos, vítima de estupro do pai, em que ela estava grávida. E, graças a Deus, ela evoluiu bem com essa gravidez, ela teve todo um apoio, tanto da parte da psicologia dentro da Santa Casa, como o meu apoio. Eu dei meu telefone pessoal, eu conversava com ela, conversava com a mãe, para que ela se sentisse amada, para que ela se sentisse acolhida. No dia que ela entrou em trabalho de parto, me chamaram, eu que fui lá fazer o parto, para que ela não se sentisse abordada nem invadida, porque mais do que ela já tinha sido invadida. E ela teve esse bebê e ela amou esse bebê. Aí eu falo, puxa, a mesma história. Se repete. Se repete. Aqui talvez eu fosse ser criticada por alguns, mas eu não sei se matar um ser humano anula o efeito de algo que um outro ser humano fez de errado. Essa criança com certeza está sofrendo, eu não a conheço, eu não passei por conversar com ela, eu posso te dizer dessa outra da qual eu tive o acompanhamento. Mas nosso Cristo nos ensinou a amar os nossos inimigos. É estranho, né? Amar alguém que possa nos ter feito mal. Esse bebê dentro da barriga, ele tão vítima quanto essa criança de 10 anos. Como é que a senhora classificaria o tio dela? Eu não posso classificá-lo. Quando o meu Cristo morreu naquela cruz, do lado dele tinha um cara que falou para ele assim, se você realmente for Cristo, se você for Deus, tira a gente daqui junto com você. E do outro lado um cara falou da mesma forma assim, se você lembra de mim quando estiveres no paraíso. Ele morreu por aqueles 2 caras. Entendeu? Se eu condenar esse cara à morte, ou se eu apedrejá-lo, ou se eu fizer qualquer coisa contra ele, eu não serei melhor nem pior que ele, eu serei igual a ele. O que eu posso te dizer é que houve uma vítima e essa criança tinha que ser tratada com amor. A criança que estava no ventre dela também tinha que ser tratada com amor. E esse cara que fez tudo isso, eu não sei por que ele fez. Eu sei que nós vivemos num mundo mau. Eu sei que os princípios cristãos que nós tanto pregamos, talvez nós não estejamos seguindo. Eu quero dizer que a doutora Kênia, eu esqueci de falar aqui, ela é evangélica. E eu, dentro dos princípios cristãos, doutora, me permita fazer essa colocação, para a gente não desenvolver aqui um processo de discussão, não isso. Mas eu queria convidar esse cidadão a pescar junto comigo, doutora. Sem brincadeira, eu queria convidar. Fazer uma pescaria. Que eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu não sei se é porque eu adoro crianças. Eu tenho uma netinha de 6 anos.
para mim, é a coisa mais maravilhosa que Deus já me deu, sabe? Sim. Mas eu vou falar com a senhora, eu senti assim, só de ouvir a notícia sem conhecer o camarada, eu senti desprezo pelo bicho homem, não é ser humano, não. Pelo bicho homem. Mas na Bíblia fala, né? Todos pecaram. Não falou o tamanho do pecado, nem que tipo de pecado, Verdade, né? é verdade. O que eu creio, eu até assisti hoje uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes no YouTube, em que ele fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? E no final da pregação dele, ele falou, amar teus inimigos. Jesus amou aquele cara que matou ele lá na cruz. Jesus amou aqueles judeus que falaram crucificam. Então, é difícil, é complicado seguir isso daí, é complicadíssimo, eu entendo isso. É difícil, mas eu creio que a partir do momento que a gente foca em Cristo e não no ser humano, a gente pode ser seres humanos melhores. Doutor, o interessante é que eu gostei da colocação da senhora aqui atrás, que normalmente o cidadão, eu não vou falar ser humano, porque é complicado isso aí para mim, principalmente da minha área que eu fiz biologia, então fica meio complicado. Mas eles usam a expressão Cristo morreu, não, nós o assassinamos. Sim. Não é isso, nós o assassinamos. Não vamos entrar para polemizar, não. Doutora, como é que nasceu dentro da senhora fazer medicina? Interessante, né? Eu não vou contar minha idade, não, porque senão. Mas vocês vão ter mais ou menos noção. Eu fui secretária, eu trabalhei com o Dr. Geraldo Espíndola. Aos 14 anos, eu comecei a trabalhar e conheci o Dr. Geraldo Espíndola. E trabalhava no Hospital Santa Paula na época. Entrava dentro da UTI, o via trabalhando, atendendo os pacientes. E creio que Deus trabalhou isso no meu coração. Com 17 anos, eu cheguei para ele e falei assim, doutor Geraldo, eu quero pedir demissão. Ele, o que foi que aconteceu? Não está gostando? O que está acontecendo? Eu falei, não, eu quero estar do outro lado da mesa. E aí ele falou, então, que seja. Quando a gente se reencontrou, eu já colega dele, ele sempre sorri, me abraça e fala, Kênia, aquele dia eu ri. E eu não imaginava que você ia conseguir fazer isso. Mas eu acho que Deus já tinha um plano nisso daí. Eu entendo que aí daria para a senhora explicar, por exemplo, esse conceito que a senhora tem, que é respeitada na área médica e consolidada todos os dias. Como é que explicaria esse sucesso da senhora, fruto de muito trabalho, dedicação, abnegação, seria isso? Conhecimento também, lógico. Sim, mas como uma cristã, eu acredito que tudo já está escrito, é propósito do nosso Deus. Uma das coisas que eu aprendi, eu gosto muito de conhecimento, então eu gosto muito de estudar, me dá prazer estudar. E em questão justamente disso, você ter prazer naquilo que você faz. Dizem que quando a gente vai trabalhar, eu costumo dizer para os meus pacientes que meu trabalho não é trabalho, é hobby, eu vou com prazer para aquilo lá. Eu vou na esperança de cada paciente tentar diagnosticar o que está acontecendo com ela e trazer para ela, restaurar para ela a saúde. Então, o trabalho em si ele não pode ser penoso, ele tem que ser prazeroso. E a partir do momento que o trabalho é prazeroso, ele faz com que tudo o restante venha para ti. O que levou a senhora a entrar na área política e agora tentar ser? A senhora é uma pré-candidata a vereadora. Uma boa pergunta. De vez em quando eu me faço essa pergunta, tá? Pois é. De vez em quando não, de vez em sempre. Novamente, graças ao meu bom Deus, eu estou realizada profissionalmente, tenho uma família que eu amo de paixão. E a minha menininha do meio, a Heloísa, ela é autista. Ela tem síndrome de Asperger. Olha. Ela é uma das criaturas mais lindas que eu conheço no planeta Terra. Imagina. Na verdade, ela é água pura. Ela é o ser humano que eu consigo ver água pura, cristalina. Então, ela é o ser humano mais lindo que eu conheço no planeta Terra. Deus me deu ela de presente. Quando ele me deu de presente a Heloísa, o que aconteceu? A medicina pouco tinha para minha filha. Eu falei, não é possível.
deve ter algo mais. E eu comecei a estudar. Foi por causa da Heloísa, eu fui para a ortomolecular, para a fisiologia hormonal, e eu fui descobrindo nutrientes, eu fui descobrindo algo que eu podia fazer pela minha filha. E aí eu fiz, e fui trabalhando ela. É lógico, não só com os nutrientes, mas com pessoas gabaritadas ao meu lado, com o meu personal, que hoje é o personal dela, que trabalha musculatura e equilíbrio, com a psicopedagoga dela, com as professoras, com o fonoaudiólogo que ensinou minha filha a falar. Então, o que aconteceu? Ela me abriu. É como se fosse um leque se abrindo. Ela me trouxe a realidades que eu nunca tinha pensado. E aí, quando eu trabalhei ela, como eu estava bem equilibrada, meu Deus falou para mim, eu te dei ela, foi só para começar o trabalho. E aí, a gente sabe que leis, projetos de leis podem mudar muito a vida de muita gente. Deus me deu capacidade, Deus me deu condições econômicas para trazer o melhor que esse mundo podia dar para minha filha. Mas tem muita mãe aí que foi abençoada com crianças como a Heloísa e que estão a ver navios sem saber o que fazer, para que lado correr. E aí eu acho que eu posso ajudá-las, entrando na política. Maravilha! Quando a senhora fala dessas mães, essas mães estão no meio de um tiroteio, seria isso? Sim, porque não é fácil. Como eu lhe falei, para trazer o melhor que a medicina podia dar para a Heloísa, eu tive que estudar e sair do convencional. Ortomolecular não é medicina convencional. Eu tive que sair de uma dieta rica em açúcares, farinha branca, glúten, leite. Isso é um veneno. Nós nos envenenamos, quer dizer, nós não. Vocês se envenenam todos os dias. Porque eu também procuro me resguardar com relação a isso. E aí eu trabalho isso para a Heloísa. Então, esses conhecimentos que às vezes ficam difíceis dessas pessoas encontrarem. Hoje nós temos escolas com inclusão, a minha filha está dentro de uma escola de inclusão, mas eu acredito que a gente pode trabalhar o potencial dessas crianças que às vezes não são trabalhados. Não só isso, eu pensei nessas crianças, eu pensei em outras coisas também, e tenho vários projetos que, graças a Deus, ele está me dando na possibilidade, se for da vontade do meu Deus, eu entrar nesse ramo, entrar como vereadora, poder trabalhar, porque meu Cristo, que é rei, que é Deus, veio, mas ele não veio batendo no peito que ele era rei, ele veio servir. É verdade. E é isso que ele manda a gente fazer, servir. Bom, a gente conhece, sabe, já ouve falar, e a senhora é extremamente bem referendada, e a senhora fez um diferencial profissionalmente. A senhora também está pensando em fazer isso na política? Sim, sim, porque a política para doutora Kênia ou pessoa Kênia não é interessante. Eu estou dentro do meu quadrado de conforto. É como diria aquele cidadão lá do Flamengo do Urubu. A senhora está em outro patamar, né? Mais ou menos isso. Mas nós não estamos aqui, de vez em quando eu brinco, que eu falo que a gente não está aqui para roubar oxigênio. A gente tem que fazer algo. Eu consigo fazer algo para as minhas pacientes, eu consigo fazer algo para os meus familiares, e quem me conhece sabe disso. Mas está na hora de fazer algo mais para o meu semelhante. Está na hora de fazer mais por pessoas que eu ainda nem conheço. Então, eu entrei na política com esse objetivo. Eu sei que não vai ser fácil, porque é complicado o emaranhado que existe dentro da política. Já sendo pré-candidata, a gente já percebe como é que a coisa é. E, às vezes, até nos enauseia. Mas, se nosso Deus manda, né, a gente só obedece. A senhora já sentiu que existe uma intenção de algumas puxadinhas de tapete, é isso? Tanto puxadinhas de tapete, mas também de coluios e um monte de outras coisas. A gente só tem que... muitas vezes as pessoas perguntam para mim como é que a senhora tem sucesso, todas essas coisas. Uma das coisas que eu aprendi quando eu passei no vestibular de medicina e quando eu conversei com meu Deus é que eu iria tratar cada paciente como se fosse Jesus entrando lá
no meu consultório. O que eu poderia fazer por ele? Na política eu também vou tentar fazer isso. O interessante, doutora Kênia, é que eu tenho que confessar. Quando minha filha indicou a senhora, ela disse uma frase, falou assim, papai, ela não é médica, ela é uma amiga. E eu estou notando isso aqui na senhora, que a senhora atende os pacientes da senhora como se eles fossem realmente amigos da senhora. Parece que a senhora deixa o lado do paciente em segundo plano e traz para ele aquela amizade que é até uma forma de tratamento, né, doutora? Sim, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu só consigo falar o mais íntimo da minha alma, as maiores das minhas doenças, porque são as doenças da alma, se eu estiver falando com um amigo. Se eu estiver falando com um médico, muita coisa vai ser deixada de falar e muita coisa vai ser deixada de ser tratada. Aí entraria, por exemplo, a vaidade do conhecimento de cada um e deixa, por exemplo, a alma de lado. Vamos conversar só tecnicamente, seria isso? Sim, mas tecnicamente você não consegue resolver o paciente, porque nós somos alma, espírito e corpo. É o conjunto dos três. Não existe separação. Não existe separação. Não tem como desligar isso aí. Tem que ser uma via de mão dupla. Sim, tanto via de mão dupla, quanto tem que ser uma interação. A medicina, e aí a gente trabalha uma medicina chamada medicina integrativa, é por isso. E às vezes até assusta um colega que não a conhece e fala assim, isso não existe. Existe sim. Se você não tratar a alma dessa paciente. Hoje eu falo que o Covid me atrapalhou demais da conta. Como o Covid me atrapalhou? Porque eu recebia minhas pacientes com um abraço. O abraço é troca de energia. E agora eu não posso encostar nas pessoas, a não ser quando eu estou examinando elas. Isso me atrapalha e eu tenho orado a Deus para acabar logo, para eu voltar a abraçar as pessoas. A troca de energia é fundamental. Só tocou num assunto que me permita, não é a especialidade da senhora, mas apenas como alerta. Esse Covid não é de brincar com ele, não, né? Não, na verdade, o problema não é o Covid. Aí você fala, como assim ele está matando? O problema é que nós estamos com o sistema imune debilitado, nós estamos inflamados, nós estamos com dietas erradíssimas, com alimentos multiprocessados. Então, nós já estamos doentes. Ele só é o pontapé para o abismo. Seria a vaidade do indivíduo desse alto consumo de, deixa eu abrir uma aspa aqui, porcaria, fecha aspas, seria isso? Ou porcarias? Sim, nós nos alimentamos mal, nós dormimos mal, nós interagimos mal com os nossos semelhantes. Hoje nós estamos interagindo com máquinas e não com seres humanos. Então, como eu falei, não é só o corpo, a alma, está tudo doente. E essas pessoas dentro de isolamentos, elas estão ansiosas, elas estão sendo pratos prontos para o Covid, porque elas estão dentro de casa há 3 meses, extremamente ansiosas, então seus hormônios da ansiedade não estão sabendo trabalhar, elas estão sem vitamina D porque elas não estão indo ao sol, o sistema imunológico dessas pessoas estão caindo, eu falo para os meus pacientes, vocês estão virando pratos feitos para o Covid. Então eu sempre falo, reponham vitamina D, trabalhem dietas, leiam bons livros, tentem interagir com pessoas, porque aí você trabalha seu sistema imune. O nosso telespectador pode estar prestando atenção, está absorvendo isso, que a doutora Kênia, além de na área médica, ela faz uma leitura também, digamos assim, da parte espiritual, da parte religiosa, da parte bíblica, ela que é evangélica. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora aqui, para não ter problema da gente entrar numa discussão longe disso. Mas esse Covid, então, veio dar uma punida no pessoal, digamos assim, no bicho-homem. Olha, eu vou te falar uma coisa aqui. Eu costumo brincar, se Deus nos punisse por aquilo que nós somos, Covid é fichinha. Covid é muito pouco. É mesmo, doutora? Você concorda comigo que hoje nós vemos na política, a corrupção começa desde cedo, não é só dos nossos políticos. Lá no útero. O útero da mãe. As pessoas são más, o amor tem se esfriado. O amor tem se esfriado. É verdade.
é aquilo que eu te falei. Ou eu sou pró, ou eu sou contra. E se eu sou contra, eu te odeio. Eu não respeito os seus limites e não respeito as suas opiniões. Todos os dois lados dessa criança de 10 anos. Eu ia abordar isso ontem, desculpa, doutora, mas ontem houve uma guerra de opiniões em frente ao hospital. Hein? Pois é. Uma batalha campal lá. Todo mundo, entre aspas, estava protegendo essa criança. Você entende uma coisa dessa? Dois lados se gladiando. Antagônicos, verdade. E estavam se matando, estavam se odiando. Me diga, qual deles estava certo? Essa pregação que eu ouvi hoje de manhã fala sobre isso. Quando você ama seu inimigo, você não deve atingi-lo com os instrumentos carnais. Eu te mato porque eu te odeio, porque você me fez mal. Aí nós estamos na lei de Moisés, né? Olho por olho e dente por dente. E Jesus falou que não era isso. Ou então lá nas savanas da África, né? Não é verdade? Sim. Aí te pergunto, então por que Cristo veio? Se nós não estamos aprendendo a amar nossos inimigos, ou a respeitar o nosso próximo, ou a amar nosso próximo. Não é uma coisa bem interessante? Filosoficamente é muito profunda, doutora. Coisa de maluco, né? Mas é um maluco saudável, né? Pois é, é um maluco saudável. É, né? Talvez. Eu gosto de dizer que quando o nosso convidado, eu gosto de fazer uma comparação. Desculpa. A gente levanta a bola e ele corta no vôlei e chuta para gol. E a senhora fez as duas ao mesmo tempo, sem complicar. Trouxe uma gama de informações para o nosso telespectador. Tenho certeza absoluta que o nosso telespectador recebe essas informações e vai botar a cabecinha no travesseiro e pensar direito. Eu gostaria que a senhora, agora no final do nosso programa, lamentável, vamos trazê-la mais vezes aqui, que o papo é bom. Minha filha tinha razão. Que bom. E eu vou mandar isso aqui para ela ver. Eu queria que só deixasse uma mensagem assim de otimismo para o cidadão anapolino, quer na área religiosa, quer na área médica, na área do cotidiano, da política. A senhora fique à vontade. Eu só quero dizer que eu estou sendo pré-candidata porque eu acredito. Na verdade, quando a gente perde as esperanças, a gente já perdeu tudo. Então, nós tenhamos esperança. Desculpa, até aquela máxima fala assim, a esperança é a última que morre, mas morre, né? Mas morre. Então, vamos trabalhar justamente isso, termos esperança, termos fé, porque o nosso Deus é que traz isso tudo para a gente. Ele é soberano. Nada acontece sem o permitir dele. E só acontece porque ele permitiu. Então, temos que glorificar tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, porque foi a vontade dele. Me permite, doutora. Amém. Muito obrigado por tê-la aqui, doutora. Foi um prazer conhecê-la. Muito obrigado por transmitir essa mensagem de otimismo para o nosso telespectador do Canal 14. Eu que agradeço. Você fica agora com o apoio cultural do programa Visão Geral. Na Agência Batista você encontra grande estoque e variedade em bicicletas e preços baixos o ano inteiro. Aqui você encontra bicicletas adulto e infantil, peças e acessórios, assistência técnica autorizada. Pedalar está na moda. Não importa se é a passeio, a trabalho ou esporte. Venha para a Agência Batista, aberto aos domingos. Avenida Goiás, número 569. Fone 3324-2378.